fiel e não permitirá que você seja tentado acima daquilo que você é capaz de suportar, mas com a tentação encontrará um caminho para escapar. Em outras palavras, toda tentação que você já teve, há uma maneira de escapar. Agora, a Bíblia tem um grande o que dizer sobre a sensualidade, lascívia e volumetria. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos lascivos. Sensualidade significa o apelo planejado aos sentidos físicos para gratificação pessoal. A Bíblia diz abster-se da luxúria carnal, que é a sensualidade que guerreia contra a alma, contra a qual eles estão em guerra, sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz abster-se deles, mantenha-se afastado deles. Então, a Bíblia usa outra palavra: reprobo. Agora, essas são as pessoas totalmente depravadas, suas consciências estão mortas ou cauterizadas, eles não podem mais corar, eles perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1:28 diz: e mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não são certas. Em outras palavras, Deus os abandonou e disse: vá em frente. Tenha todo o barulho e todo o sexo e sensualidade que você deseja. Não vou incomodá-lo ainda, mas tenha certeza de que seus pecados irão descobrir você. E você estará no julgamento. E Paulo escreveu ao jovem Timóteo, e disseram que estes também resistem à verdade. Homens de mentes corruptas reprovam em relação à fé. Em outras palavras, eles rejeitaram a Cristo por tanto tempo que sua consciência está morta e cauterizada, e seus corações ficam duros. E mesmo que o Espírito de Deus fale, eles não podem ouvir. Essa é a razão. É importante vir a Cristo. Enquanto você é jovem, é importante vir a Cristo agora. Se o Espírito de Deus estiver sussurrando para você, entregue sua vida a Cristo, porque pode chegar o momento em que sua consciência estará morta e você não poderá mais. Por mais tempo, ouça Deus falar, você permanecerá fiel às convicções de Cristo e ao que a Bíblia ensina. Ou você vai ceder e seguir o caminho largo que leva à destruição, ou você vai passar pela porta estreita e seguir o caminho estreito que leva à destruição, vida eterna. Qual será? Você tem uma escolha esta noite. Deus nunca forçará seus pontos de vista sobre você. Então, outro jovem era um jovem chamado Daniel. E a escritura diz que Daniel propôs em seu coração que ele não se contaminaria com a porção da carne do rei, não coma com o vinho que ele bebia. Agora Daniel era um jovem com propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém quando os exércitos de Nabucodonosor invadiram Jerusalém. Ele havia sido capturado e levado 1.500 milhas através do crescente fértil até a Babilônia, a 15 milhas de casa, a 1.500 milhas de casa. Agora, sem aviões, sem automóveis, dias e semanas de viagem, mas ele estava determinado a servir a Deus. Ele não poderia ter mais de 12 ou 15 anos de idade, e Nabucodonosor, o grande rei, havia levado cativos de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que esses jovens, em quem não há mácula, mas que são bem favorecidos e hábeis em línguas, fossem ensinados e criados em sua corte para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar esses jovens judeus porque sabia que eles tinham um dom especial, e durante o período de treinamento eles trouxeram os melhores vinhos e as melhores comidas e toda a vida suave que você poderia imaginar na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não, eu não quero o vinho do rei e não quero os melhores alimentos. Eu quero dormir no chão, não no colchão de penas. Quero levar uma vida muito simples e autodisciplinada. Quão diferente daqueles que mal podem esperar até poder sair de casa, em casa e viver ao máximo. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse alguma dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma garota e dormisse com ela. Ninguém saberia se ele se embriagasse com o vinho do rei. Ninguém sabe lá em Jerusalém que ele poderia ter ganhado popularidade se entregando, mas tão cedo não. Em sua juventude o preparou para o grande não. Quando ele era primeiro-ministro da Babilônia e foi jogado na cova dos leões, porque não comprometeria sua fé em Deus. Nós nos contaminamos
comendo demais, bebendo muito, muito álcool, tomando drogas, gastando muito tempo assistindo a televisão ou ir ao cinema. Em Lucas, Jesus disse no capítulo 21, e tomem cuidado para que em nenhum momento seus corações não sejam sobrecarregados com a servidão e a embriaguez e os cuidados dessa vida, para que esse dia chegue sobre vocês de surpresa. O apóstolo Paulo disse, não façais provisões da carne para satisfazer a concupiscência dela. Pedro disse que em tempos passados andávamos em lascívia e luxúria e excesso de vinho, banquetes e todos os tipos de coisas más. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes, devemos disciplinar nossos corpos, devemos disciplinar nossos corações pela fé em Cristo. Então havia outro jovem chamado José e ele foi vendido ao Egito por seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Piper. E Piper teve uma vida muito linda, uma esposa. Agora José era forte e bonito e em Gênesis capítulo 39, se você quiser ler, a história conta a história da tentação da esposa de Joseph Piper, meio que se apaixonou por José, porque José se tornou o chefe de toda a família, administrou os assuntos de seu mestre, e ela viu esse belo jovem viril andando pela casa e pelos jardins, em todos os negócios, todos os dias. E ela o desejou. Ela disse, venha e deite comigo. E ele disse não. Ele não pôde desobedecer meu mestre que me confiou tudo isso para se deitar com sua esposa. E eu não posso pecar contra Deus, o Deus de meus pais. Agora que ele estava longe de casa, no Egito, quem saberia? Mas ele disse, não. A última vez que ele fugiu dela foi quando ela o agarrou e deixou seu casaco para trás. E ela começou a gritar e chamar os criados e disse que ele tentou fazer algo comigo, o que não era verdade. Mas ela disse isso e o mestre Piper o jogou na prisão. E muitos de vocês conhecem a história de como ele esteve na prisão e como, através de uma série de circunstâncias, ele também se tornou o primeiro-ministro do Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus observou e o promoveu, porque ele tinha a força que Deus deu-lhe para dizer não quando foi tentado. Agora o sexo não é um pecado. O sexo nos foi dado por Deus para propagar a raça humana e para desfrutar dentro dos limites de certas regras que Deus estabeleceu dentro do matrimônio. E as marcas de um cristão são autocontrole e autodisciplina. E Paulo escreveu a Timóteo e disse, mantenha-se puro, como você pode permanecer puro em um mundo como o que vivemos, como você pode permanecer puro e olhar as bancas de jornal, como você pode permanecer puro e ver os filmes, como você pode permanecer puro com todas as tentações lançadas em você. Você não pode, de jeito nenhum, exceto uma. Se Cristo estiver em seu coração, Ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação virá a você que seja tão forte, mas o que Ele fornecerá uma maneira de você escapar. Entregue sua vida a Cristo essa noite e deixe-o assumir o controle de sua vida e deixe-o ser o Senhor da sua vida e deixe-o governar essa área da sua vida, sua mente e seu corpo e até mesmo seu sexo. Deixe-o ser o Senhor da sua vida. Nessa história da Bíblia ele falou bastante sobre a vida de Daniel, e quando Daniel foi jogado na cova dos leões, muitos acharam que seria o fim de Daniel. Então, o que acontece? Colocaram uma pedra na frente, ali onde estava Daniel, junto com os leões. Colocaram uma pedra na cova para que Daniel não saísse. Essa mesma pedra não impedia Deus de entrar, não impedia Deus de vir e resolver esse problema, não impedia Deus de vir e resolver essa situação. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, deixa um comentário me dizendo se você quer mais vídeos como esse, me diz a cidade que você está assistindo esse vídeo e quais vídeos você quer mais aqui no canal. Vou estar deixando mais algum vídeo aqui, ó, para você estar assistindo. Deixa um gostei que é muito importante. Então é isso, que Deus te abençoe e até mais!